Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, boa tarde. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a questão dos níveis de suporte no diagnóstico tardio da condição autista. Por que eu elegi esse tema? Porque ele é um tema muito relevante, ele é um tema muito discutido e criticado por diferentes segmentos. E nós precisamos ter uma compreensão sobre isso, tá? Então é óbvio que eu me apoio em todo um embasamento de critérios descritos no DSM-5-TR, que é o Código de Classificação de Doenças Mentais Internacional, que a grande bússola é a referência não apenas para os quadros do neurodesenvolvimento, mas para todo e qualquer transtorno mental. E o que nós encontramos no DSM quando nós falamos sobre os critérios de gravidade do transtorno do espectro autista? Tanto no nível 1, no nível 2 e no nível 3, aborda-se a questão da comunicação verbal e não verbal, aborda-se a questão da socialização, enfim, existem vários elementos que se somam para que o clínico, efetivamente, ele possa estar definindo esse nível de suporte. O que nós percebemos em termos de uma conceituação social empírica de pessoas que não são da área, assim como também de profissionais que são ligados à área da saúde sobre essa questão do nível de suporte? Embasa-se muito o aspecto da inteligência preservada e da fala preservada como sendo um componente bastante determinante para que o indivíduo ele não seja descrito no diagnóstico tardio como nível 2 ou como nível 3. Então, inteligência preservada e fala preservada, nível 1 de suporte, tá? Existe um equívoco aí, tanto na interpretação do texto, como na questão do bom senso. E é isso que eu quero conversar com vocês. Quando nós falamos de um indivíduo diagnosticado tardiamente, nós vamos estar falando de um indivíduo que tem um processo de características que determinam a sua dinâmica funcional relacionada à questão profissional e acadêmica, à questão social, a questão da hipersensibilidade sensorial, a questão da rigidez cognitiva, questões de hiperfoco, comorbidades, que é extremamente comum no diagnóstico tardio. E aí, é claro, você vai ter diferentes intensidades de níveis de suporte. Agora, o que a clínica nos apresenta? A clínica nos apresenta um contexto estatístico de indivíduos com fala preservada e com um nível de inteligência não somente mediano, mas acima da média, que vão apresentar dificuldades extremamente significativas, gerando um suporte e uma dependência de outras pessoas adultas para conduzirem o seu processo de vida. E é sobre isso que eu quero descrever. Então, o que se ouve na narrativa clínica? Um percentual significativo de pessoas que não conseguem entrar num curso técnico ou numa faculdade. Os que conseguem, muitos não conseguem permanecer nesses cursos e abandonam seu processo de estudo. Essa mesma questão acontece no trabalho. Muitos indivíduos que ou não conseguem trabalho, ou quando conseguem, não conseguem se manter no trabalho. Qual é a consequência? Não estudando, você vai ter uma dificuldade maior de ter um emprego. Não conseguindo trabalhar, você não vai ter renda.
não tendo renda, você não tem como sobreviver. E aí você vai ter pessoas que vão depender ou de pais, ou de irmãos, ou de alguma outra pessoa para conduzir o seu processo de vida. Se esse indivíduo, em virtude da sua condição, ele não consegue executar duas tarefas que são de direito de qualquer ser humano, e principalmente são tarefas que alicerçam a subsistência de qualquer ser humano, nós não estamos falando de um nível 1 de suporte. Nós estamos falando de uma pessoa, no mínimo, de nível 2 de suporte. Existem pessoas que não conseguem e, inclusive, se negam a atividades externas corriqueiras, como, por exemplo, supermercado, padaria, farmácia, ir no centro da cidade fazer alguma coisa, ir a um banco. São pessoas que delegam para outras fazerem, ou, muitas vezes, são pessoas que fazem uso do telefone, do driving, para isso poder ser atendido. Isso é um prejuízo importante, porque nem sempre o telefone ou a internet vai dar conta de resolver essa questão. Vamos falar da hipersensibilidade sensorial. Um contingente bastante significativo de indivíduos tardios apresentam consequências físicas e emocionais importantes em virtude da hipersensibilidade sensorial, como dores de cabeça ou enxaquecas diagnosticadas recorrentes, dores pelo corpo, mulheres com diagnóstico de comórbido de fibromialgia em virtude da hipersensibilidade sensorial, consequentemente levando a crises dentro da condição autista, processos de exaustão significativo, afetando consideravelmente o desempenho do dia a dia ou impedindo com que essas pessoas realizem atividades do dia a dia. Por exemplo, na hipersensibilidade sensorial, existe um número importante de mulheres que não conseguem lidar dentro da sua casa com produtos de limpeza em virtude disso, por causa do cheiro ou por causa dos processos alérgicos de pele. Isso é significativo. Nós estamos falando de indivíduos, mulheres diagnosticadas tardiamente, que no processo gestacional elas não conseguem interagir com a sua gestação, interagir com o seu bebê, não conseguem se sentir mãe, se sentem invadidas em virtude desse processo de hipersensibilidade sensorial, passam uma gestação com alterações do humor, fazem quadros depressivos pós-gestacional e têm uma dificuldade importante de estabelecer uma rotina e uma relação com seus filhos. Isso é uma necessidade de suporte maior do que um. A rigidez cognitiva, que é uma outra grande marca, tá? Faz com que o indivíduo tenha dificuldades de entrar e participar de determinados processos, como, por exemplo, uma colocação que é muito comum de indivíduos que não conseguem se manter no emprego porque não dão conta de seguir a cultura e o processo das atividades dentro da empresa, porque ele crê piamente que está inadequado e que o processo tem que ser seguido de uma forma diferente. Isso envolve desde carga horária, isso envolve o tipo de folga, isso envolve o tipo de papel que se usa, e tudo isso vai fazendo com que esse indivíduo crie dentro de si uma desregulação emocional, uma crise, um shutdown, um meltdown, um burnout, diagnóstico muito associado na questão profissional, e faz com que esse indivíduo ou peça conta, inclusive exoneração de cargo público, tá? Porque ele não consegue ter esse tipo de respaldo. Indivíduos que precisam manter o seu hiperfoco, que não conseguem agregar no seu dia a dia rotinas que são essenciais e importantes, porque se saírem do seu hiperfoco, isso vai gerar uma desregulação emocional. E, finalmente, diagnóstico tardio, a comorbidade, ela é quase absoluta, tá? É muito incomum um indivíduo de diagnóstico tardio que não apresente algum tipo de comorbidade. Então, o pacote é fechado. Nós estamos falando de um indivíduo que está na condição autista e que pode ter um transtorno depressivo associado, que pode ter um transtorno da ansiedade associado, que pode ter um transtorno bipolar associado. Nós podemos falar, e o contingente é muito grande, de indivíduos na condição autista de diagnóstico tardio, em que a tentativa e o êxito no suicídio é absoluto.
em virtude dessa comorbidade. E dentro disso tudo tem uma coisa fundamental para se falar. De vários indivíduos que vivem tudo isso que eu acabei de relatar, que não conseguem passar por um diagnóstico adequado, e um outro contingente tão grande quanto que conseguem o seu diagnóstico, mas não conseguem passar por processos de tratamento especializado, agravando ainda mais a sua situação. Então veja, quando nós falamos de pessoas que não conseguem autogerenciar a sua rotina, que não conseguem subsistir, que não conseguem executar tarefas que são básicas e prioritárias para o dia a dia, que necessitam da ação e da participação de uma pessoa do seu lado, nós não estamos falando de um indivíduo de condição autista nível 1 de suporte. Nós estamos falando de um indivíduo nível 2 de suporte e, muitas vezes, repetindo, com inteligência preservada, com fala preservada, que são nível 3 de suporte. Então, nós precisamos cuidar muito com algumas preconcepções, alguns julgamentos. Nós precisamos nos dedicar mais à interpretação do texto e nós precisamos cuidar muito com o bom senso clínico e social que dita a qualidade e a sobrevivência de vida de uma pessoa, tanto na condição autista como em qualquer outra condição que afete o seu desempenho, ok? Gente, é um tema extremamente relevante, tá? Justamente por várias críticas que se fazem ao indivíduo de diagnóstico tardio. E eu quero escutar de você o que você pensa disso, tá bom? Um grande abraço.